Deus lhes abençoe. Eu sou o Jack Montiel e nesse dia vou compartilhar com vocês uma revelação que me foi dada pelo Espírito Santo e o Senhor Jesus Cristo sobre os eventos que acontecerão previamente um pouquinho antes e quando acontece o arrebatamento. E me mostra o Senhor uma grande mobilização de muitas tropas militares que chegavam a certos lugares. E me disse o Senhor: 4 nações se unirão em um lugar contra os Estados Unidos da América, e uma delas será o país da China. E me disse também: haverá fúria contra este povo e contra o povo de Israel. O tempo está se esgotando. E me mostra também armamento de um país que durante anos desenvolveu armas de guerra e novas mudanças de aviões de guerra, que se seguem mísseis suficientes e armas, tanques, mísseis e armamento nuclear, porque o tempo não está claro para nós, desencadeando uma guerra. Eu assisto um exército de militares localizado em uma posição geográfica. Eles começaram a lançar mísseis, um depois dos outros, nas cidades dos Estados Unidos. E o pior, as explosões de mísseis e meio fogo de fumaça armada rumo a edifícios. Então houve muita morte e muita destruição, muita dor. Ao ver isto na costa, o meu coração dizia que não há mais tempo, porque muitos estão morrendo. E estava terminando o tempo da mensagem de salvação, que a igreja estava perdendo o tempo e não havia levado o Evangelho de Jesus Cristo ou carregado o Evangelho de Jesus Cristo como teria que ser. E eles estavam fazendo tudo naquele momento em que tínhamos a oportunidade de análise do Senhor, a oportunidade de falar de Jesus Cristo para as outras pessoas. E por esta causa, muitos estavam perdendo e outros que vão passar pela tribulação, nações que vão dar as costas completamente para os Estados Unidos. Vocês não sabem, irmãos, de onde todos eles vêm. As coisas vão acontecer rapidamente. Pessoas que terão que sair, servos de Deus, vão se lembrar disso, dessa palavra anunciada. E eles terão que sair para levar o Evangelho de Jesus Cristo para onde Deus os envie, toda a direção do Espírito Santo, porque algum dia há toda a verdade e justiça. E o Senhor mostra que a terra... Neste momento vou trazer a palavra que está em Sofonias, capítulo 1, verso 14 a 16. O grande dia do Senhor está perto, sim, está perto, e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor, clamará ali o poderoso. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de alárede, contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Minha tarefa é de investigar o significado de alcançar. Significa ir às tropas quando saem do esconderijo, ao atacar com surpresa os inimigos. E é isso precisamente o que o Senhor me mostrava. E continuou vendo, ou continuou assistindo, e quando todos dormiram, no meio da noite, eles lançaram uma bomba nuclear sobre uma cidade alta e edifícios, e era a cidade de Nova York. Explodiu e apareceu como uma nuvem. A sua dimensão era tão grande do que jamais se havia visto, tremendo e queimando as cidades. Neste momento, eu direciono meus olhos para o céu e apareceu pelo Oriente, no céu, o nosso Salvador Jesus Cristo. É a unidade de Deus, é uma chama de luz tão grande, tão forte, tão poderosa. E toda a terra, e como toda a terra sacudia, e também a terra e o topo do céu, Salmo 114, versículo 7 diz o seguinte: treme a terra na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó.
E eu dizia, já não há mais tempo, o tempo acabou, porque havia se terminado o tempo para se buscar e encontrar a Deus, porque o Evangelho terminava, porque o tempo da graça terminava, porque havia chegado o momento em que Deus fechava a porta. Então escutou o Senhor Jesus Cristo, que me disse essas três coisas: minha filha, quando eu vou para muitos, há muitos que não reservaram tempo para me buscar, para me encontrar, para que eles sejam salvos. A segunda, muitos daqueles que me conheceram, aqueles que me conheceram pessoalmente, se afastaram do caminho e já não teria mais tempo para voltar. E a terceira, muitos daqueles que se congregam, mas não vivem em integridade ante de mim, ante da minha presença, já não restava mais tempo por causa do seu pecado. Então toda a terra se rachava e ao mesmo tempo deu um forte relâmpago e o Espírito Santo se levantava junto com a igreja, onde se encontrava o Senhor Jesus Cristo, e nós nos ascendíamos ao reino dos céus, e a terra estava escura, na escuridão. E depois que eles me foram mostrados essas coisas, dizia o Espírito Santo, as pessoas têm que se arrepender e abandonar os seus pecados e voltar-se para o Senhor Jesus Cristo e ser batizado, porque aqueles que não nasceram da água e do Espírito não podem entrar no reino de Deus. Algo que me impactou nessa revelação é que toda a terra tremeu, mas também o céu. Quando ao amanhecer tive aquela revelação, eu senti uma ministração forte no Espírito Santo de Deus. Ela estava em casa adorando em outras línguas. E o Senhor, esta palavra que se encontra em Ageu capítulo 2, versículo 6 e também no versículo 7, e diz o seguinte: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez daqui a pouco farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Eu dou graças a Deus por esta revelação e esta palavra que eu recebi do Senhor. Nós sabemos que nosso Salvador Jesus Cristo está vindo rápido e devemos estar prontos para ir com Ele. Eu quero deixar esta palavra que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 6. E à meia-noite se ouviu um clamor: eis que vem o esposo, o noivo. Saí ao seu encontro. Sabemos que a meia-noite é a parte mais escura da noite. O que ocorrerá no mundo quando Cristo vier, como confirma o Senhor em Isaías, capítulo 17, versículo 11. E no dia em que as plantares, as farás crescer, e pela manhã farás que a tua semente brote, mas a colheita voará no dia da angústia e das dores insofríveis.